Senhoras e senhores, eu sou o Daniel Zuckerman, este é o Muito Risco, Pouco Ego, este podcast onde tem o homem brilhante, a sabedoria, talvez um filósofo, a gente brinca que às vezes é um rabino, a gente não sabe qual é o mantra que ele sempre repete, que traz sabedoria, mas ele está aqui. Tio Rico, boa noite. Boa noite, Zuki. Eu tô ao lado de duas mulheres espetaculares, que hoje são a luz deste podcast, junto com você. Apresente. Espetacular. Eu vou apresentar. Esse papo, cara, eu já convido você para dar uma relaxada, você que tá com esse problema emocional, essa pandemia deixa todo mundo louco. A gente vai falar, obviamente, sobre gastronomia, sobre vinho e altruísmo. Então, para convidar você, que eu queria que você fizesse a introdução da nossa primeira convidada, que ela que é praticamente a sua braço direito em tudo que você escolhe, a sua sommelier de vinho. Pode introduzir a nossa primeira convidada, que eu adoro ela. Adoro a Dani. Dani, seja bem-vinda, adoro a tua luz. Rapidamente de quem é a Dani antes dela se apresentar. A Dani, basicamente, é ela quem atende as minhas necessidades e da minha mulher, também as mais loucas quanto a vinho. Sejam eles doces ou aqueles mais robustos, ela quem vai atrás. A Betina, a gente pede um tipo de vinho, seja lá onde ele estiver, qual é a produção, qual é o ano, a safra, a Dani vai lá e arranja pra gente. Então, ela deve ter mais milha de... Dani. Obrigada, querido. Quem barca uniu, né? Não teremos problemas. É uma honra estar aqui essa noite com vocês, com Dani e TR. Mais uma vez, obrigada. Não, a gente que tá feliz. Uma palavra que define essa mulher, que é sensibilidade. Ela tem sensibilidade para escolher um vinho, para escolher boas amizades, e por isso ela sempre traz aqui uma referência. Você sabe que a gente já fez uma entrevista com ela, bombou, todo mundo quis saber, né, qual vinho que você toma, as referências. Dani, você está com um vinho ao seu lado nesse momento para celebrar esse momento e a gente fazer um L'Chaim? Qual é o vinho que ela é de champanhe, ela adora champanhe. Champanhe. Na verdade, hoje eu tô com champanhe porque tudo começou com a Betina, que adora bolhas, e a gente acabou se conhecendo, e depois eu acabei entrando na vida do TR, e aí a gente nunca mais se desgrudou. Hoje eu tô tomando um 2002, que é uma grande safra em champanhe, um champanhe que eu adoro, um Roderé 2002, cristal, em homenagem a essa noite incrível com vocês aqui, né? Espetacular. Alto nível, né? Dom Perignon já falou que é uma explosão de estrelas na boca, e é assim que eu me sinto quando a gente divide esse conteúdo. E agora eu chamo ela, que, vou falar, é uma atração internacional. Acompanho bastante aqui o trabalho dela. Alexandra Forbes, a Ale, ela é jornalista, ela é crítica gastronômica, está agora no Canadá, trabalha na GQ. E eu te celebro aqui. Seja bem-vinda ao nosso podcast, minha querida Ale Forbes. Tudo bem, Ale? Tudo bom, muito obrigada pelo convite. Estou adorando quebrar aqui a minha quarentena quebequense falando com vocês. Não, a gente... Seu belíssimo chateau. Ela tá no chateau, né, TR? Ela não tá em ela tá em outro nível. Ela tá num negócio que é lá no norte do Canadá, é outro tipo. Quebec é... O verão no Quebec é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, adoro. Ale, obrigado pela tua presença, vamos falar bastante de vinho. E uma coisa importante que você não deixa de lado é a questão de filantropia, que eu acho que é fundamental. Então vamos falar bastante coisa aqui. É muito bonito, a mitzvah sempre é importante. A gente vai, obviamente, contar do projeto que ela faz, né? Já teve o Gastromotiva, que a gente já falou, mas tem um projeto muito bonito que a gente vai conversar aqui com ela. E vou deixar você super à vontade aqui. Você sabe que nesse podcast não tem censura, né? Eu sei que você é uma pessoa autêntica, pode fazer qualquer tipo de pergunta para você, minha querida Lê. Pode. Eu nunca tive medo de pergunta. Não vai ser agora que eu vou começar, né? Sensacional. Por essa resposta a gente já vê, né? Adorei. Já vou começar pela família, né? Essa quarentena a gente sabe que você é muito bem casada. Pierre Lurton, um dos currículos mais invejados do mundo vínico. Ele também que é diretor, né? Eu tenho um clássico, né, Dani, do vinho dele, que é um vinho doce,
que eu gostaria que você me falasse a pronúncia para eu não errar do vinho doce. Chateau de quem? Todo mundo faz. Chateau de quem? Chateau de quem? De quem esse chateau? Eu queria que você me contasse a história desse vinho, que é considerado um vinho um dos mais caros do mundo, e eu queria que você contasse essa história familiar e de onde veio. Olha, esse vinho, o meu marido é presidente do Chateau, o dono é o segundo, acho que ele caiu para terceiro homem mais rico do mundo, já que a gente está aqui com o tio Rico, ele é mais rico que o tio Rico. É o Arnaud. É o Bernard Arnault. O Arnaud não tá mais em terceiro, ali, ele deve estar em quarto ou quinto já. Porque tá caindo pouco, viu? A ação dele tem colete antibala, nunca vi. Não desce. Mas ele é dono desse conglomerado, Louis Vuitton, Moet Hennessy. O Moet Hennessy é a parte de bebidas. O cara é dono mais ou menos de metade das marcas de luxo do planeta. A outra metade é do inimigo dele. Sensacional. E você estava falando de Dom Perignon, é dele, assim como Krug é dele, é um monte de coisa. Agora não tem nenhuma vinícola na coleção do Monsieur Arnault de maior prestígio do que o Chateau d'Yquem. Eu diria até que chamar o Yquem de um vinho doce é quase um xingamento, porque ele é muito mais do que isso. Bonito. Peço desculpa, então, pela... Não, é maravilhoso. Como você qualificaria? Como você falaria desse vinho, então? É um vinho que iria bem com foie gras? Ele é um vinho botrytisado. Ele também é doce. Acontece que é justamente por que ele é melhor do que os outros vinhos doces, inclusive feito pelos vizinhos, os Rothschild, que me perdoem. Porque fazer vinho doce é dificílimo, não ficar enjoativo. Você tem que jogar com a acidez. Mas aí eu já estou colocando o carro na frente dos bois, né? Não vou começar a falar de coisa técnica aqui. Mas então esse vinho é feito numa região chamada Sauternes. Essa região, até há pouco, até quase todo mundo ia à falência, só fazia esse vinho doce, entre aspas, que é o Sauternes, que é um vinho que antigamente as pessoas adoravam, em todas as casas de gente rica, em todas as grandes festas, as pessoas tomavam Chateau d'Yquem. E aí foi saindo de moda isso, e hoje em dia as pessoas têm milhões de apreciadores de Yquem no mundo, mas são exatamente apreciadores de vinho. Então os connoisseurs, e aposto que o tio Rico tem Yquem na adega, os connoisseurs continuam comprando e bebendo, mas não é mais uma coisa mainstream que todo mundo quer tomar. Então o que acontece? Os vinhos dessa região, né? Então um depois o outro foi quebrando, o outro dividiu em dois, enfim, é uma tragédia porque foi caindo o preço, e o único Sauternes muito caro que restou muito caro foi o Chateau d'Yquem. Então ele, sei lá, custa 300, 400, depende de onde você compra, depende da safra. Eu tenho um amigo que comprou um Yquem recente por, não vou nem falar o preço, que é uma indecência, mas digamos que digamos que foi mais de 20 paus. Mas por que então que o Yquem pode custar tanto mais do que os outros Sauternes vizinhos? Em primeiro lugar, porque é melhor. Mas aí a gente vai ficar falando... Eu posso falar de vinho durante 48 horas sem parar. Então, se eu começar e é incrível, porque o vinho, como o TR sempre falou, você não bebe só o vinho, você bebe a história, né? Tem um amigo nosso que fala que quando o ano é ruim, a safra é boa, né? Os anos de guerra trazem vinhos legais. Então, assim, você tem que contar uma história, e você também tem esse lado seu que é jornalista, né, que você vem dessa referência de saber trazer o conteúdo para isso. Eu queria que você colocasse um pouco da onde que veio a primeira sua paixão, né, por gastronomia, por entender tanto desse lado. O que te despertou? Olha, desde pequena eu aprendi a cozinhar, e mais importante do que isso, eu aprendi a comer com meu pai, que foi um coach duríssimo. Comigo, meu irmão e minha irmã, assim, não tinha essa, papai, eu quero estrogonofe, não é? Estrogonofe
Vai tomar banho. Em Roma, como os romanos. Foi assim que eu aprendi. Então, em todas as viagens, eu tinha que comer exatamente o que era típico daquele lugar. E com vinho, acho que aos 8 anos ele já começou a me dar vinho que eu podia pôr um pouco d'água. Meu pai é um grande colecionador de vinhos. Quase tudo é França. Ele não é, assim, o colecionador de vinhos mais moderno, arriscado que existe. Ele sabe que ele gosta de vinho francês e acabou. Ele tem ali um pouquinho de Espanha, um pouquinho de Itália e olhe lá. Sensacional. Então, eu vou chegar no TR. Eu aprendi bebendo, porque você aprende sobre vinho, não é na academia de vinho número 597, que agora todo mundo é professor e sommelier. Você aprende bebendo, né? Então, veja só a referência como parece, né? Desculpa até te interromper. Imagina. O TR, o tio Rico, a referência dele também é muito do pai, né, cara? Teu pai sempre, você falou, você é um cara bebedor de conhaque, você também vem de uma família de colecionador. Eu queria que você falasse um pouco, TR, da sua referência familiar, o que você herdou também, sempre. Um pouco do que a Lê trouxe aqui. Sempre. Você falou uma coisa engraçada, que o ano bom é vinho, safra boa em ano ruim, né? As pessoas boas e vice-versa. A Dani, que tá aqui, pode falar melhor, ela fala que a minha safra, não vou falar o ano que eu nasci, mas a minha safra é a pior que teve. Na pior safra nascem as melhores pessoas. A minha ganha da sua, viu? Qual que é a tua? Não vou falar, porque eu sou uma velha, né? Olha, o ponto é o seguinte... Meu TR, eu acho que foi um ano de guerra, uma saída lá de Alepo, eu não lembro. Exato. Nunca conta. Exato. Agora, tem uma vez... A gente tomou, Zuki, um dia... eu tenho algumas garrafas de 45, final da Segunda Guerra, que esse aí é especial, eu não preciso nem dizer o porquê. Né, mas ao longo do tempo, é um pouco do que você disse, eu sempre falo, tem que beber história. Na época em que a gente tinha casa de comércio de metais preciosos na Europa, muita cultura da França acabou vindo pra família, papai adorava, então, papai adorava pelo menos ter um vinho muito bom, muito caro, do que ter um bem muito caro, um carro, por exemplo. Mamãe não, mamãe era gostar de joia. Mas tô falando, a cultura europeia de você tomar um vinho muito bom tem um peso muito grande quando papai e vovô vieram da Europa. Isso acabou acarretando em todo o processo de amadurecimento, de desenvolvimento meu. Eu tomo vinho desde sempre, não tão cedo quanto a Forbes, mas a gente toma desde sempre. E eu tomo muita coisa boa, eu gosto de todos os tipos de vinho, e eu queria depois que a Dani falasse, tem aqueles óbvios que são os melhores do mundo, que a gente encontra os clássicos, Petrus, o Romanée, o Brion, que eu gosto bastante, mas tem muita coisa e que não está no hotspot do mundo, que tem muita qualidade. Então tudo que tem história e é muito bem feito, você pode ter certeza que vai te trazer um prazer inenarrável, inigualável, porque para fazer um vinho bom, com uma técnica, com as uvas boas, os períodos bons, são tantas variáveis para você fazer um vinho, que quando você consegue extrair um sabor único e bom, é um negócio que traz um prazer muito maior do que qualquer outro tipo de bem material. Essa é a minha visão. Sensacional. Eu quero carimbar Legal, eu quero carimbar um pensamento com vocês aqui. Muita gente bebe o rótulo, né? E a gente sabe que quando o cara começa a ganhar grana, é uma coisa que o TR também a gente já vivenciou, que é uma coisa levemente insuportável, minha querida Forbes, que é o cara querer mostrar a adega. Só que o cara mostra a adega e tá comprando lá no Evino, sei lá onde o cara compra o vinho, enfim, não tem referência nem berço, como vocês mesmos colocaram. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se vocês são a favor da democratização, porque se você sabe a história, às vezes um produtor pequeno, você conhece Bordeaux, ou você vai lá e fez uma viagem, pesquisadores que vocês são, vocês conseguem trazer um vinho de qualidade que não necessariamente é um vinho tão caro. Então, eu queria que vocês contassem um pouco o que vocês acham. Existe vinho bom que também não é tão caro e se busca referência? O que vocês acham do movimento do cara querer ter uma adega só para falar que tem um vinho? Pode começar aí com você, Forbes.
Olha, eu acho que seria muito snob a gente dizer que é ridículo, quer dizer, acontece muito mais comigo hoje em dia, desde que eu casei com o Pierre. Vocês não sabem em São Paulo o que acontece. Todos eles têm garrafa de Chateau Cheval Blanc que eles querem que o Pierre autografe, mas o tempo todo. E aí tem tipo um pedestalzinho assim pra a garrafa de Cheval Blanc que o cara tomou ano passado. Tem Icam, tem Cheval Blanc, tudo assinado, mas não é um cara, não. O Pierre sai com a caneta no bolso. Então, eu conheço muita adega com muita coisa cara em São Paulo e eu sei quem sabe beber e quem não sabe, porque eu tenho a sorte de beber com bons bebedores em São Paulo, sabe? Eu tenho muito amigo do vinho em São Paulo, tem uns caras que eu respeito o paladar demais. E quem entende de vinho, quem sabe beber, sim, nos primeiros 5 minutos bebendo com o cara, você sabe se o cara sabe o que tá fazendo, se ele comprou aquele Obrion pra falar que comprou. Mas em 5 minutos eu sei se o cara sabe ou não sabe o que ele tá falando. Mas eu já peguei esses crus, assim, esses neófitos, vários, assim, em mesa. Porque um amigo meu do mercado fala, pô, mas olha, tem um cara que eu quero muito que você receba, tá indo pra Bordeaux, ele não sabe ainda grande coisa, mas tá comprando muito. Aí eu acho que é super válido, sabe? Porque o cara compra o rótulo porque ele não sabe, ele vai se sentir mais seguro. Só que o cara vai aprender, uma hora ele vai aprender, porque se ele tá rico também, burro ele não é, certo? Ele tá fazendo o dinheiro dele, então ele vai aprender. Então acho que, embora eu ache ridículo, eu tento ser paciente e legal, assim, eu finjo que eu não acho ridículo e eu gosto muito de falar de vinho, eu gosto muito de explicar e de conduzir uma degustação naturalmente. E aí esses caras ficam assim, pô, legal, hein? Cada coisa que ela falou do vinho. Eu acho bonitinho. É legal. No final do dia, no final do dia, Ale, é o seguinte, é o que você falou, se o cara ele tem bala pra comprar isso, de alguma coisa ele entende. Né? Se ele não entende de vinho, pelo menos ele tá se esforçando para ter alguma coisa boa. Então, eu te entendo totalmente que acontece muito na área de investimentos isso, né? Geralmente é o cara que começa a falar um monte de coisa, você começa a pegar umas falhas naquilo que o cara tá falando, que você vê que ele não tem embasamento. Mas se o cara tá falando com uma certa humildade, significa que ele precisa aprender. E se ele sabe que ele precisa aprender, é o cara que vai longe. O problema é o cara que acha que sabe e sai arrotando caviar, aí não tem jeito. Esse é chato. Esse aí é o pior que existe. Tem bastante, hein, em São Paulo. Exato, mas o ponto é legal o cara... Tem muito amigo em comum, né, TR, que a gente tem aqui. Muito, mas eu tenho muito... Que a gente não pode citar nome, quem jamais vai expor, mas a gente pode mandar um abraço. Eu não vou poder mais botar o pé lá, porque tem muita confraria, sabe que Se eu te contar uma confraria do TR, isso a gente pode falar porque é amigo mesmo. O Ared, eu vou falar do Furla aqui, né, TR? Então, não, mas o Ared, escuta. O Ared... eu preciso fazer uma defesa pública do Ared aqui, tá? Faz a lei. Os caras com quem eu já bebi vinho, o Ared tem um puta de um paladar. Eu adoro o Ared. Ele tem um conhecimento de vinho. Ele manja. Ele é um dos colecionadores de vinho mais generosos que eu já vi em todo o mundo. É verdade. Então, olha, é verdade. Grande Ared. Conta uma história. De vinho fosse como ele. Outro dia. E um dos maiores compradores de leilão de vinho. É verdade. Não, você falou tudo. Corajoso, né, o Ared é um cara generoso, não é todo mundo. O Ared ele tem a seguinte filosofia que é igual a minha. O vinho é bom para ser tomado. Se fosse para ficar estocado, você não precisa nem comprar, é só falar que tem e acabou. Você tem que tomar. E você não sabe se você vai estar vivo hoje à noite, amanhã de manhã. Tem que tomar vinho, aproveitar a vida, que ela é uma só. Agora, tem uma coisa engraçada. Vou revelar um segredo. O exemplo do Icam caríssimo foi o Ared que comprou. Um beijo grande pro Ared. Isso que é bom. Teve um dia. Um beijo pro Ared. Agora que eu perdi o aniversário. Teve um dia que ele. Quem pediu pra assinar o vinho foi o Furla, né? Ai, que sacanagem!
Uma vez eu tava almoçando, Não foi o Furla, tá? É. O Furla é um desses que estão aprendendo com muita vontade. Ótimo. E manja, traz uns barulhos de 83. O Furla, pô, cara, o Furla é... Você falou uma coisa. O Furla, a curva de crescimento, de conhecimento dele é bastante íngreme. Ele não tem nada de bobo, então ele tá aprendendo rapidíssimo. Você sabe que eu tava almoçando uma vez e aí o cara chegou. Pra sentar na mesa ele ia colocar, pô. O cara... Eu pra te expor também. Fala aí, Terry. Não, o cara chegou pra mim, sexta-feira adoro tomar vinho. O cara virou pra mim e falou: tio, eu quero fazer um curso de vinho. Qual curso eu faço? Aí eu falei: olha isso que tá na tua frente, tinha uma taça. Eu falei assim: bebe, que esse é o melhor curso que você tem. E ele falou: não, eu quero um curso pra saber. A gente já é a terceira coisa que a gente pensa da mesma maneira, hein? Falei: bebe, só bebendo que você vai descobrir. Uma coisa é teoria, outra coisa é na prática. Esse papo de vinho, essa confraria que a gente está fazendo é tão agradável. Eu me sinto aqui muito melhor dessa forma. E eu queria que você contasse um pouco, porque qual que é o teu pensamento do mercado agora, nesse momento, que a gente está podendo tomar vinho bom aqui e esse papo é incrível. Pois é, a gente comentou que, incrivelmente, nessa pandemia, mais gente tem tomado vinhos bons. Né? Ou seja, o ticket médio do cara para comprar o vinho tem aumentado. O pessoal tá mais em casa, tá mais relaxado. Só que tem um problema. O cara que entrou na canoa furada de investimento acabou perdendo tanto dinheiro que não tá tomando nem sangue de boi. Então... Verdade. Pô, eu tô te falando, tem um monte de gente que ficou no caminho. A gente sempre fala, porra, investimento não tem jeito, tem que ser barco sólido. A gente sempre acredita que qualquer tempestade não dura pra sempre. Então, porra, a turma que eu falei do Galileu, do Safra, que conseguiu entrar num barco sólido, tá tomando não só os vinhos tradicionais, mas também os vinhos que estão começando a sair numa safra excelente. Agora, quem entrou na canoa furada ficou pra trás e nem sangue de boi aguenta. Aí é paciência. Sensacional, que legal. E você acha que esses caras que estão, como você está falando aqui, que tem essa retaguarda, assim, dessa tradição mesmo que você falou do Safra, foram os caras que ficaram protegidos, né, com essa turbulência que teve? Zuki, tem que ter pé no chão. Você tem que ter pé no chão, tem que saber exatamente onde você está colocando. Se você for entender de um mercado, você tem que entender profundamente. E a gente sempre fala da molecada aventureira, tem gente boa, nova? Tem. Mas se você não souber a profundidade do lago, é melhor você não entrar para nadar, porque você pode se afogar. E é o que está acontecendo por aí. E eu adorei que você falou canoa furada, cara. Que beleza. Agora porra, tá cheio de canoa furada. Tá no momento, beleza, tem muita... É um sentimento, né, Terry? Acontece de novo, né? A gente viu lá atrás a bolsa já ter passado pra 118 mil, porra. Depois desceu, né, com essa pandemia. Porra, vai pra 62, Zuki, 62. Cara, 50% de queda, quase. Essa oportunidade. Mas agora, batendo 100 mil, né? Tem o Safra Invest, a gente tá vendo que tá tendo esse movimento. É um momento de entrada na bolsa também. Tem gente que... Tô falando pro cara inexperiente, o iniciante. Ele pode entrar agora? O que você sente, cara? Pra diversificar pelo menos uma carteira. Zuki, a tua pergunta, ela é tão abrangente. Isso depende muito. Obviamente, do apetite de risco. Eu sempre falo aqui, o meu apetite de risco é alto. Para a grande maioria dos brasileiros, em que se o cara não está começando na bolsa agora, começou há pouco tempo, o cara tem um apetite médio. E obviamente você tem que saber, primeiro, se você está entrando em fundo ou se você está entrando em ação direta. Se for ação direta, você está concentrando em uma única empresa. E aí você tem todas as peculiaridades de empresa. A tua pergunta, para resumir tudo que eu estou falando, você precisa de alguém para auxiliar aonde botar o teu dinheiro. Né? Se você tiver experiência suficiente, como a gente faz, para olhar o investimento a fundo, você consegue ter retornos bastante expressivos. Mas para se aventurar, eu acho que, infelizmente, não é o momento. Não dá. Eu não digo nem de aventurar, né? Não é só isso. Eu digo que chegou o momento desse podcast, cara, que a gente bateu tanto nessa tecla do cara pelo menos entender e cuidar do dinheiro dele, que, cara, é uma burrice o cara sentar
E não só. Eu vou te falar. O protagonismo. É claro. Que a gente tá Zug, essa molecada que tá vindo, eu adoro receber DM, as mensagens diretas de gente jovem no Instagram. Eu adoro. Gente que tá correndo atrás, que tá falando, tá olhando o projeto e tal. Agora, dinheiro não aceita desaforo. Não interessa se você tem 15 anos, 20, 50 ou 80. Se o dinheiro for embora, tchau. Entendeu? Então tem que ter muito pé no chão. E para esse tipo de tempestade que a gente viveu, só barco forte mesmo. Eu queria perguntar para vocês também dessa referência do vinho. Tem um cara, vocês com certeza devem saber o nome, que eu não tenho essa referência. Eu sou esse cara, tá? Que eu vou pedir a assinatura do vinho, enfim. Mas que ele pega, faz a taça, ele é um austríaco, eu esqueci o nome dele agora. Max Rieder. Maravilhoso. Ele tá crescendo ele um pouco no Instagram. Ele tá muito overposting, né? Ele tá blogueirinho no Instagram, ele já passou por isso. Nossa, demais da conta. Alguém precisa dar um toque. Avisa ele, Té. Mas o que eu queria saber é se a taça, ela influencia pra você beber o vinho. Tem a taça realmente, cada um fala que o sabor muda. Isso daí é marketing ou é verdade? Não é nada de marketing, é super real. Inclusive, quando eles faziam não é um curso, uma palestra de Riedel, que vieram fazer no Brasil, já fizeram algumas vezes. É um negócio que, se você nunca fez, você capota, você cai para trás, assim, porque eles fazem você tomar o mesmo vinho em diferentes formatos de Riedel, e aí aquilo você comprova muito bem em uma hora que não é nada de invenção. Qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais nula em vinho, sai dessa palestra de 1 hora da Riedel entendendo que não é bullshit, nem um pouco. Agora, eu vou além. Eu tô muito chata com taça, não só com taça, mas eu acho que quando você vai para as altas é um caminho sem volta. Ixi, eu adoro tomar vinho em Exalto. Então, hoje em dia, para mim já é não vou dizer um downgrade, mas o fato é que vinho em taças alto, para mim, é outro nível. Assim, eu tenho um amigo que vocês devem conhecer também, que a gente armou uma degustaçãozinha lá em Trancoso. Nossa Senhora, eu que organizei. Os funcionários do hotel olhavam para aquilo e falavam, não, a gente não tá vendo o que a gente tá vendo. Eu não posso nem falar o que a gente abriu lá, mas eu falei, quase escapou o nome dele agora. Eu falei, seguinte, taça vagabunda de Trancoso não vai dar, hein? Eu não vou harmonizar menu nenhum, eu não vou beber nada em taça vagabunda. Por favor, já basta que vai estar fazendo 40 graus. Aí ele botou no avião dele, ele botou as altas no avião dele e me mandou uma foto. Uau. Tô falando pra você, Terry, eu quero chamar, um dia tem que chamar você pra degustação que você faz, né? Sem a Betina no andar de cima, só Mossad, entrar sem celular. Conta a última que a gente teve, só que gente quase pelada na varanda. Não, eu acho que a Dani geralmente ela tem as histórias mais legais, que ela sofre, porque quando a gente encana, a Betina adora champanhe. A Dani pode falar melhor do que eu, mas todo tipo de champanhe raro é a Dani que vai atrás, ela que fareja, seja em leilão, seja onde for. A Dani, até o final desse podcast, eu sei que... A Dani sabe mais da minha vida que a minha mulher, hein? Não, Dani, na boa, cara. Quando a gente quer divulgar o Instagram dela, eu vou pedir, eu vou implorar. Sabe o que é? Agora não, agora o quê? Falou dela. Você é um cara que pega as coisas, você precisa saber dividir. Você não pode só dividir conhecimento. Você tem que dividir a Dani, cara. A Dani, todo mundo quer saber quem... Não, eu tenho ciúme da Dani. Eu tenho ciúme da Dani. Eu vou falar o sobrenome dela aqui. Por enquanto não. Depois a gente fala. Tá vendo, bicho? O cara não... Dani, eu te adoro. Você sabe disso. Não, e eu vou falar. Bem. Dani, eu quero aqui enaltecer você. Você é um coração, uma alegria. A Dani aguenta. Eu vou te falar, a Dani é de aço. Ela é magrinha, é bonita, não sei o que, mas ela é de aço. Sabe por quê? Todas as vezes que eu acordo querendo um vinho específico, quem que eu mando?
A Betina fala, porra, 3 da manhã, você tá conversando com quem? Falou, tô mandando aqui um vinho que eu acabei de descobrir pra Dani. Não, vamos lá, vai. Vamos abrir agora a caixa. A gente já tá falando muito sobre vinho. Eu quero que você me conte uma história que está guardada no baú do TR. Uma que ele falou assim, meu, vai me comprar um vinho. As loucuras... Dani, pega leve, tá? Você faz são 2 loucuras que todo mundo sabe e eu vou falar pra vocês. Uma, brigadeiro. Ele pega o brigadeiro da Odete. Eu adoro o brigadeiro da Odete. Não, e o cara come uma panela inteira. Infelizmente. Não, se você abre a porteira, tem que passar Agora, todos os quando bois. ele quer fazer aquela confraria ou celebrar a vida, fazer uma puta farra, me conta uma história do que ele já fez você fazer. Dani, pega leve. Pega leve. Eu já fiz muita loucura. São muitas vezes, são muitas noites, são muitas noites, em claro, mas normalmente domingo eu já fico um pouco ligada, porque, não sei, acho que é início de semana ele fica um pouco ansioso. Domingão, o TR me liga. E me causou até uma certa estranheza, porque normalmente ele me pede um vinho mais pancado, ele curte Bordeaux, Pomerol, enfim, é uma sub-região de Bordeaux. E são vinhos mas mais calma aí, vinho mais pancado que agora eu fiquei super interessado, mas o Bordeaux não é um vinho mais leve pro TR? Ele toma Bordeaux também? Não, o Pomerol, que é uma sub-região de Bordeaux, apesar de ser extremamente elegante, se você for comparar com Borgonha, que a gente tá falando de Pinot Noir, é uma casta mais feminina, vamos dizer assim. Então me causou uma certa estranheza quando ele me pediu um Richebourg 85. Eu falei, tá bom, enfim, insônia, né? Acabou com a minha noite pra variar. Pra começar aqui, eu mal durmo, né? Já tava com call com a Ásia. Eu falei, pera lá, me mandaram esse vinho aqui, 85. Falei, passei a mão no telefone. Foi o WhatsApp, o telefone, nem lembro mais. Falei, Dani, acorda, você tá acordada? E ela também, às vezes tem uma insônia. Eu falo, bom, a Dani deve estar acordada. Ele me deu 2 opções, 79 e 85, mas eu sei, se ele me deu 2 opções, eu já sei o que ele quer as 2. Sensacional. Ô, vem cá. Vem por aí. Bem, sei que ele gosta muito do sul da França. A gente está recebendo várias mensagens aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, quem tá aqui, são mensagens que... É o seguinte, eu preciso falar, eu sou monitorado nesse podcast pelo Mossad, e se eu vou pro lado, os caras começam a me censurar. Terry, por favor, libera aí que eu vou fazer uma pergunta. Não, e conta do Bahrein. É verdade a história do jatinho, que ele te deu um jatinho? Não, e aí ele falou... Me conta essa história. Eu falei, TR, fica tranquilo, o vinho foi encontrado e sexta-feira, isso era domingo, sexta-feira o vinho tá aqui. Ele falou, você tá louca, Dani? Eu quero vinho terça-feira aqui no meu office. Terça-feira agora, TR? Ele, agora, pega meu jato, vai lá e pega, porra. Não, deixa eu te falar, pera lá. Eu tenho que me defender. Ela falou que domingo ia estar disponível a garrafa, só que a garrafa estava se formando na terça-feira. Na quarta, aliás. Eu precisava do vinho na terça. Falei, não interessa, é no final de semana. O jato tá aí. Se precisar, usa, vai e traz até terça-feira, que quarta nós vamos brindar. Vai e pega. Vai e pega. Foi desse jeito que ele falou. Mas aonde você foi pegar? Que eu não entendi. Você foi pro Bahrein? Esse vinho tava no Bahrein. A gente fez um Splash and Go em Johannesburg pra... Calma aí, Bahrein fica no Golfo Pérsico. Como é que você compra? Então, eu saí daqui meio-dia. Fizemos um Splash and Go, como dizem na Fórmula 1, pra dar uma reabastecida básica. E paramos em Johannesburg e continuamos pro destino final. Em menos de 3 horas, eu consegui pegar os vinhos, morta, desesperada, os 2, porque ele me pediu o 69, o 85, mas eu trouxe o 79 também, que ele me deu de opção. E, enfim. Zuki, o ponto é o seguinte, na dúvida, traz os 2. Que doideira, cara. Fechado não vai ficar, abre os 2. Eu tava meio zumbi, eu fiquei cansada, mas tava felicíssima porque ele me deu carta branca. Isso é muito curioso, bicho. Desculpa, eu não tô no patamar, assim, o TR, ele inspira as pessoas, beleza? Mas isso é muito louco. Zuki, no final do dia, eu vou te falar, no final do dia... Desculpa, TR, por que tem que pegar um vinho no Bahrein? Bom, pasmem, todo mundo sabe as regras do Bahrein, né? Quer não dizer, pode beber lá, inclusive, na rua. Não, o ponto é o seguinte, você tem tantos vinhos difíceis de encontrar que muitos deles estão concentrados em grandes colecionadores.
países. Exato. Né? Então, essa turma do Golfo Pérsico tem um lugar que pode armazenar, tem alguns países que são um pouquinho mais flexíveis, tem uma quantidade boa na Ásia, na Europa não preciso nem dizer. Né? Mas a Dani, eu gosto porque ela tem uma rede de networking tão grande quanto a Vinho, que fala, Dani, é isso que eu quero, te vira. Eu te mando. Que loucura, que doideira. Eu não imaginava. Assim, eu sei dos vinhos de leilão que você já me mostrou, né, TR? Que você é um cara que a gente não pode expor como que você faz, como você compra, porque é uma coisa sua. Mas essa história de ter o cara que é o colecionador, eu não sabia, Dani. Não sabia que funcionava dessa forma. Muito, isso é muito você comum. Tem no WhatsApp, aí você. E como que você. Foi, obviamente, seu trabalho. Como é que você formou essa galera viajando? Dani, tem muita coisa que é do meu trabalho, mas quando eu falo que é pro TR, algumas portas se abrem também. A gente tem que deixar isso claro, né? Algumas portas se abrem, ele tem muito amigo naquela região. Eu falei que o vinho era pra ele, me deixaram o vinho à disposição, só que iam mandar pra mim o vinho. E eu não imaginava que eu ia ter que ir buscar a porra do vinho lá longe. Você vê que ela conta essa história com uma emoção, né? Não dormiu 3 dias. O mais bacana é que ele me deu carta branca e 3 horas depois que nós, enfim, chegamos lá, antes até de dar 3 horas, eu consegui também algumas conexões, voltei mais feliz porque ele me deu carta branca para trazer alguns clássicos borbulhantes para Betina. Então... E ainda, Zucchi, e no final do dia, Dani? No final do dia, quando você faz um trabalho incrível... a minha felicidade é falar, fica pra você algumas peças que você adora. E você fica muito feliz. Isso pra mim é uma felicidade sem fim. Adoro isso. Eu acho que o TR tem disso, né? Compartilhar, é a palavra dele. Compartilhar. Eu vou te falar, no final do dia, você fala, porra, não, tem uma taça XYZ. Pra mim, se você tiver um vinho bom, de qualidade... E aquela história que a gente sempre tem que dividir as coisas com quem você gosta, pra mim isso é um negócio que tem não tem preço. É tão precioso que, entende? Tanta gente que fica nesse mimimi, não vou abrir porque o vinho custa tanto, vou esperar atingir um preço tal para vender, quero nem saber. Eu quero abrir o vinho com o jeito que eu gosto e vambora. Você é louco, porque você não me fala, ele me deu de presente, eu não lembro, você vai me corrigir, Dani, é um Henri Jayer? Mas foi o Henri Jayer que ele mandou eu buscar. O Richebourg Henri Jayer 7985. Na verdade, ele queria o 85, mas ele me deu também a opção do 79. Então a gente, graças a Deus, com muitas influências e amigos, a gente conseguiu trazer. Dani, eu que te agradeço, Dani. Eu que te agradeço. Essa foi super legal, porque realmente foi sucesso mesmo. Em tempo recorde. Conseguimos trazer o vinho e sem nenhum problema, né? Com amigos e com segurança. Vambora, exatamente. E as bolhas pra Betina. Quem foi Henri Jayer? Me conta. Dá um dia. É um produtor de Borgonha, é um dos grandes produtores de Borgonha, então é um nome, um conceito, né? Na comuna de Vosne-Romanée. De Pinot Noir também ele tem, né? Ele fazia é Pinot Noir. Quando a gente tá falando de Borgonha, a gente tá falando de Pinot Noir. E quando a gente tá falando de Vosne-Romanée, a gente tá falando de uma das principais comunas de Borgonha, né? Se não a principal, na verdade. Então, era um vinho difícil, como o TR já citou, era um vinho de colecionador. E quando souberam que era pra ele, eu posso dizer que eu perdi algumas horas de sono, mas o nome dele abre porta. Zucchi, no final do dia, tem 2 coisas que acabam muitas vezes virando commodity. O que é commodity? É o cara que compra um vinho ou uma obra de arte, que são essas 2 coisas que muitas vezes o cara não quer nem ver a obra de arte, não quer nem tomar o vinho. Ele compra, retém para revender a 20%, 30% do preço. Eu sou o contrário. Obra de arte, eu sou apaixonado, você não precisa nem dizer, e vinho mais ainda. Tem que consumir. Você tem que consumir, porque você não sabe se você vai ser atropelado amanhã, vai ter um AVC, um ataque cardíaco. Eu sou totalmente a favor. Exato. Então a vida é uma só, você tem que acelerar, curtir, ser a pessoa melhor, que você pode dividir as coisas com os outros e vambora. Entendeu? Esse negócio de vou guardar pra depois você não existe mais, e aí, faz como? Não, eu
acho que isso desculpe, TR, te cortar, Dani, me dá a palavra um segundo para falar que eu acho que isso é uma das grandes características do TR e é legal trabalhar com ele por isso. Compartilhar e mais do que o vinho, a história da garrafa, o que vem com ela e compartilhar com pessoas incríveis e às vezes um vinho que não é tão, sabe, a gente tá falando de um vinho, de um Richebourg incrível, né, de um Henri Jayer, mas o TR bebe vinhos incríveis que não são tão extraordinários assim, mas as companhias e compartilhar emoções faz toda a diferença. Acho que toda a diferença, toda. Se eu estiver bebendo um vinho bom numa taça ruim, mas se eu tiver com amigos bons, pra mim tá valendo. Não interessa se é data de, entendeu? História, isso é muito importante, isso que é o mais legal. E tem o ritual, cara, eu acho muito legal. Eu fico triste, né? Porque não como TR, mas quando você tem um vinho caro e você tá com muita gente, eu acho desagradável. Tem que estar com o jeito que você gosta. Eu gosto de tomar. E querendo ou não, a gente gosta de anotar, né? A gente gosta de anotar os rótulos. Eu queria que você passasse assim uma referência de alguns champanhes que você manda pra Bettina e o que você gosta mesmo, que você tem habilidade. Não, então deixa eu só pegar um gancho da Lê, que eu concordo absolutamente com tudo o que ela falou. Riedel, claro, é um ícone, né? Ele detém o mercado de cristais em absoluto, mais alto realmente, uma taça de qualidade incrível e aquela finura, aquela elegância. Eu amo Riedel pessoalmente, TR também, a gente esquia juntos, mas na Áustria, aí no Stangerville, mas eu concordo com a Lê, Exalto realmente é uma taça que baqueia, que mexe com o coração da gente. Principalmente a taça de champanhe. É incrível. E a gente faz a degustação muitas vezes na casa do TR, eu coloco. O TR não tá muito preocupado se vai ser Natal, ele quer que seja bom e que ele beba. É bem por aí. Da melhor forma possível, né? Ele quer as bolhas em ordem da melhor forma possível e tal. Eu bebo também o momento, viu, Dani? Eu bebo o momento, mais do que o vinho. Compartilhar vinho é muita emoção, compartilhar são as pessoas que estão envolvidas. Às vezes você toma um baita vinho e você repete aquele vinho num outro momento e você fala, não foi isso que eu tomei aquela hora. É verdade, Vinho tem muito a ver com isso, a gente discute muito isso, né, tio? É verdade, eu adoro. O que a Bettina mandou pra você outro dia, que ela tava pedindo, que eu nem participei disso aí? Não, a Bettina, ela curte, claro, curte boas bolhas, ela gosta muito de Blanc de Blanc e ultimamente ela tem batido nessa tecla do Blanc de Blanc. Eu fico tentando introduzir o Blanc de Noir, mas ela curte o Blanc de Blanc e me pediu algumas caixas difíceis de encontrar de Clos du Menil, que não preciso explicar para ler. É o vinhedo mais consagrado de champanhe, de Côte de Blanc. E ela aprecia muito, e todos os E vem cá, e você tem conseguido comprar coisa nessa pandemia toda? Então, eu tive até um Zoom com o Gerard Magion, que a Lê conhece. O marido da Magui, que é a presidente da Krug, é amigo íntimo, eu já fiz paella pra ele recentemente em casa. E ele tá falando, e a gente conversou muito sobre essa discussão, quer dizer, a Lê conhece todo mundo, nós vamos comer uma paella com a Lê, pra gente reunir todos os amigos. Bom, mas enfim, ele tava falando da dificuldade que a gente tá tendo agora com pandemia, pros restaurantes aí, pegando um gancho de todo esse projeto que a Lê faz maravilhoso de auxílio aos restaurantes e tal, e de como as cartas de vinhos vão mudar, né? E de como os produtores agora vão lidar com as novas compras e com as novas buscas Premiere e tal, para os vinhos chegarem até nós. Não tem sido fácil e realmente os preços explodiram, porque só em Paris você teve uma queda de 50% no consumo de champanhe. Então, ao mesmo tempo, eu consigo buscar algumas coisas, consigo trazer algumas coisas que às vezes era bem mais difícil. Então, assim, a situação pandemia, ela é muito paradoxal, porque ao mesmo para você encontrar vinhos mais que estavam super difíceis, que estavam presos em restaurantes, agora eles estão disponíveis, entre aspas,
eu diria que para quem está comprando é bom, vamos dizer assim. Tá? É verdade. Muito legal vocês tocarem até nesse assunto que eu vou puxar agora. A Ale, para isso, que ela tem um projeto bacana, né? Ela estava me contando aqui nos bastidores, com bares e restaurantes, chama Ocupa a Rua. Até chegar nesse projeto, né? O que eu quero que você conte pra gente. Puxando esse gancho, assim, como é que tá o mercado? Porque, assim, o que eu vejo online bombando, né? Tem um faturamento, aumentou 600%, os restaurantes, obviamente, fechados. Aqui no Brasil, o dólar, obviamente, lá estourando para cima. O cara também, para vender, ele fica com uma margem baixa. Mas como vocês avaliam o mercado, né? Como é que tá para o cara que é produtor, para o cara que tá... Olha, que tem desse business, Ale? Vai surpreender vocês, tá? Eu entrevistei faz pouco tempo o CEO da Wine.com, que é o negócio de vinho mais impressionante hoje no Brasil. É um crescimento, assim, brutal. Ele está dando cada paulada nas importadoras tradicionais que eles estão, assim, sem ar. Não sei se vocês vêm seguindo esse crescimento brutal desse business, né? Wine.com. Olha, nunca fizeram tantas vendas, tá vindo de vento em popa. O brasileiro, durante a pandemia, aumentou o preço médio do vinho que ele compra por esse portal, wine.com. É uma loucura. Outra coisa, vendas en primeur, né, que acabou de ter a campanha en primeur em Bordeaux, e metade dos top chateaus que queria fazer, a outra metade falou, pô, gente, pega meio mal a gente lançar nossos preços de futuros aqui. Nessa situação. Todo mundo, o pessoal morrendo e a gente aqui falando de primeiro. Mas no fim ganhou, a maioria queria lançar a campanha. Cheval Blanc, por exemplo, saiu com preço 30% abaixo do preço do ano passado, como um gesto, sabe? Porque pegaria mal sair tão caro quanto estava no passado. E a maior parte dos chateaus saíram 20% a 30% abaixo. Só que, assim, a safra de 2019 é tão boa quanto a anterior. Então, nunca houve uma melhor safra para investir, ever. Eu rapei a minha conta e botei tudo em vinho. E ainda, interessante. E ainda julguei... Olha, Cheval Blanc, em 3 horas, 80% das 40 mil garrafas estavam vendidas. 3 horas. Que é isso? Em 24 horas não tinha mais nada. E isso que eles vendem não é para o público final, né? Vocês sabem que isso vai para os negociantes, e os negociantes que... O ponto é o seguinte... Esse vinho, TR, também. Complicado. Eu invisto em vinho, mas só que eu acabo bebendo tudo que eu invisto. Então, no final do dia, é pra beber mesmo. Que dinheiro é pra investir, na minha opinião, vinho é pra beber. Deixa eu só pegar um gancho do que a Ale falou, Dani. Desculpe, TR. Lógico. Diga. Você, o que a Ale falou é muito interessante. Houve um crescimento violento na pandemia dos vinhos e um crescimento até no poder aquisitivo desse vinho, da compra, um vinho um pouco mais caro, porém, alguns vinhos, como por exemplo o champanhe, um vinho de celebração, a gente teve uma queda violenta, brusca. Claro, a gente está falando de festas, casamentos, restaurantes que não estão acontecendo. É que o brasileiro ainda tem esse problema de associar champanhe à festa. Exatamente. Na França, champanhe é vinho com bolha, né? Exatamente. E no Brasil, isso. Champanhe E na Europa tem uma cultura de tomar diferente. O cara toma de manhã na Alemanha, lá num brunch, o cara tá tomando champanhe. O que a Bettina fala e o que o TR me deixa voar, né? Enfim, nisso, é que o champanhe para ela a deixa feliz, né? Então, não é que ela toma quando está feliz, é isso, ela toma o champanhe para ficar feliz. Então, eu acho... É aquela frase do Napoleão. Exato. Você sabe qual é, né? Essa frase, por favor, fale essa frase, porque eu vou pegar um copo agora e colocar pra cima aqui. Pode falar. Qual que é, Dani? Em momentos felizes... Na derrota e na vitória. Nas vitórias é merecido e nas derrotas é necessário. Exatamente. Na vitória merecido e nas derrotas necessário. Então, todo tipo de momento é bom. Eu adoro champanhe também. Adoro. E o vinho tem esse fator, né, como vocês colocaram, né, da celebração, um fator extremamente psicológico.
obviamente que com devidas proporções e você tem que saber tomar, mas eu acho que tem contemplar é uma coisa que a gente faz muito pouco. Mas, Zucchi, você sabe que é engraçado uma coisa que você falou? O mercado brasileiro, em todos os aspectos, é um mercado muito imaturo, muito jovem, muito recente. Seja na democracia, seja na economia, em todos os aspectos, o Brasil é um país muito mais jovem do que a Europa. Então, em momentos, eu gosto de fazer algum comparativo com bebida e com ópera. Quando você vai numa ópera no Teatro Municipal aqui de São Paulo, você vê as mulheres de vestido, parece um casamento. E você vai na Europa, é a mulher que está no dia a dia, que gosta de ópera e vai lá vestida como ela estava no trabalho, entendeu? E o vinho é muito engraçado, é o que você falou aqui, até a Lei e a Dani falaram, que o champanhe, ele é festivo unicamente. Na Alemanha, os caras tomam cerveja a temperatura ambiente ou quente, né? Isso historicamente era muito comum. Mas no Brasil não. Então vem amadurecendo bastante esse mercado. E no Brasil, quando o cara fica preso na pandemia, em casa, com a mulher em casa enchendo, os filhos gritando, ele vai beber mais. Por acaso, é isso que tem acontecido comigo. Eu passei a beber mais vinhos de melhor qualidade. A Dani tem tido um bom trabalho aí para ir atrás desses vinhos que eu quero. Mas tem tido bastante coisa boa. Para quem gosta de comprar de verdade, tem sido com preços bem atraentes. De verdade, os leilões aí... Tem momentos agora que é igual a ação. Você comprou a ação em março, quando tava a bolsa 60 mil pontos, vinho é igual. E casa é igual também. Exato. Valoriza, né? Tudo isso que você está falando, eu carimbo, concordo totalmente. O povo quer saber, a população gosta dos bastidores, minha querida Dani. Eu quero que você conte uma história aqui. Quando o TR liga maluco para pedir alguma coisa para Betina, histórias que você não vai censurar, TR. Pode contar. Não, história maluca. Tem uma história. Eu quero que você conte a da praia com o JP. Conta isso. Eu sou totalmente da noite. Eu funciono muito melhor à noite do que de manhã. Então as minhas melhores ideias, as melhores e as piores, vêm à noite, de madrugada. Eu não consigo dormir, você sabe, você me conhece. Então, final de semana passado, por exemplo, o JP tava dormindo não sei onde. Passei a mão no telefone e ele vem já pra cá, 3 da manhã. Ele falou, pera lá, você me acordou, cacete, tava dormindo. Eu falei, vem já, vou te mandar um helicóptero, você vem pintar um quadro que eu tenho agora na cabeça, tem que ser já. Aí o bicho veio, pintou. E a Dani, que eu conheço há mais tempo, sofre desse problema há mais tempo do que eu. Que vira e mexe, eu descubro uma garrafa, ou seja de quem, ou de Bordeaux, eu não sei de quem. Eu falo, eu quero essa garrafa, vá atrás. Ela, porra, mas é de madrugada. Eu falo, aqui, mas na China não, e na Europa também não. Então vai atrás. E a última vez, coitada, eu tive que mandar ela num jato e vai atrás dessa... O que era, Dani? A garrafa que eu tinha te mandado? Não lembro, nem lembro, mas era um Petrus, não? O que era? Era um Petrus 61. Ele 61. tem um amor com essa data. Um dia, se ele quiser contar a história do porquê do amor com essa data 61. E, por incrível que pareça, além do amor dele, é uma super safra de Petrus. E nós fomos atrás, vamos dizer que rodamos um pouco, mas encontramos. Agora, Dani, você fez isso em tempo recorde. Eu li numa matéria que essa safra, puta, tava não sei onde, o leilão ia ser cancelado. Eu falei, Dani, vai que eu quero isso aqui semana que vem. Na verdade, eu já fiz isso algumas vezes, né? Você me manda de um lado pro outro algumas vezes. Mas eu te recompenso, eu te mando uma garrafa de presente sempre. É verdade, eu sou sempre super bem recompensada, trabalho muito feliz. Encontrei, você não queria que fosse pro Oriente, no fim acabamos encontrando em USA. Foi mais fácil do que eu imaginava, até, TR, E a gente conseguiu comprar. A Dani tem ela fareja vinho melhor do que ninguém. Ela lá atrás e compra o vinho. Se o cara não quiser vender, ela vai lá e faz o cara vender. Então a minha adega é o que é pela Dani. Querido. Ô, PR. Dani, eu nunca vou mostrar tua foto pro pessoal aqui do podcast. Então os caras vão cair apaixonados por você. Não, vai ser decepcionante. Decepcionante? Os caras já falam da sua voz. Você imagina? Se chegar e falar, quero ver a foto da Dani e verem, eles vão se apaixonar. Querido.
Eu vou te manter igual a Betina, protegida. Conta as histórias mais picantes, realmente, de vinhos que você faz questão que sejam encontrados, né? Fundo do mar, uma série de coisas. Agora o ponto é o seguinte, a Dani quer ir, ela fala, tá bom, então bota o jato à disposição. E tá 100% do tempo pra ela. O jato é dela, mas nem meu. Sensacional. Adoro. Agora eu vou puxar assim, obviamente quem precisa fazer 613 boas ações na vida são mitzvot, né, em hebraico. E eu acho que a Lê, ela faz bastante na vida dela, né? A Lê Forbes, ela tá o tempo inteiro se reinventando e também pensando assim, cara, não podemos não ser sinceros que tem muito restaurante falindo, Buffet França até, vários barzinhos. Muita coisa horrível essas coisas. O França. Fechar o França, não sei, tomara que eles consigam se recuperar. Exato. Você tem um trabalho muito bonito, Ale. Eu queria que você dividisse com a gente o que é o Ocupa a Rua e o que você tem feito também, esse trabalho com os restaurantes, que você tem toda uma estratégia. Eu queria que você dividisse com a gente. Vamos lá, eu escrevo sobre gastronomia na Folha, na GQ e sobre vinhos também. Então, naturalmente, eu estou sempre entrevistando o pessoal do mercado do vinho e dono de restaurante, cozinheiro, e estou sempre vendo vídeos e eu estou por dentro, estou com o radar ligado. E nessa pandemia, as pessoas reagiram de 1000 maneiras diferentes. E alguns chefes, alguns restaurateurs tiveram ideias, sacadas muito legais, assim, para fugir de um problema, fugir de outro e para reabrir de uma maneira melhor, né? E para sobreviver. Então eu fui guardando essas ideias, assim, e colecionando, digamos. E aí um dia eu tive um estalo e falei, por que eu estou guardando isso? Eu guardei, escrevi na Folha, falei, que legal, que fulano, cicrano. Mas eu achei que eu estava ali com uma coisa na mão que teria utilidade para o paulistano, ou para o carioca, para o brasileiro em geral, e que eu estava só guardando aquilo para mim. Então eu falei, eu vou tentar implantar essas boas ideias. Então uma delas era um maluco lá em Amsterdã que tem um restaurante numa estufa, e aí ele criou mini estufinhas para dois, assim. Então parecem mini casinhas, assim, transparentes. Eu vi, muito legal. Muito legal. Aquilo eu achei incrível. E aí, com base nisso, e também numa praça na Toscana, que eles chamaram um artista para fazer uma intervenção nessa praça, que é uma obra de arte que vista do céu, assim você vê que é uma obra de arte, mas os quadrados que o cara pintou, eles têm uma utilidade que é de fazer a pessoa entender o que são 2 metros, né? Porque a gente tem esse problema que é 1,5 metro, 2 metros, mas do distanciamento. Mas é você mostrar o distanciamento de uma maneira lúdica e feliz, e não de censura, com X de fita crepe, sabe? São 2 maneiras de você atacar o problema do distanciamento. Aí, eu construí um restaurante para a população carente no Rio, Refeitório Gastromotiva, em parceria com a... lindo esse trabalho também, você contou pra gente agora. Muito legal. A gente inaugurou com as Olimpíadas. Ajuda morador de rua, órfãos, tem um trabalho super bacana, mas pode seguir. Então, aí eu liguei para o mesmo arquiteto que fez aquele projeto para mim no Rio, que fez pro bono, e falei, Gustavo, você quer outra fria? Você topa desenhar uma coisa assim com cabaninhas, que a gente fecha algumas ruas do centro? Eu já pirei, né? Cabaninhas com plantas, ocupar o... Por quê? Porque eles têm que tirar 60% dos lugares dos seus salões. Desde o boteco, do restaurante, 60%. Um lugar que tem uma margem minúscula, até eu que sou ruim de conta, não precisa ser gênio para saber que se você tira 60% dos lugares de um lugar que mal tem lucro, o lugar é mais fácil ele nem reabrir, certo? Exato. Aí eu pensei, bom, como é que eu posso compensar a perda desses lugares? Eu falei, já sei, passa para a rua. E não adianta passar para a calçada, porque a calçada eles já têm, a maioria já tem mesa na calçada, isso já está no business plan deles. Eu precisava dar novas mesas.
ampliar o salão deles. E como é que eu vou ampliar se o cara não tem jardim, não tem pátio? Ué, pego a rua. Aí, com essa ideia maluca na cabeça, o Gustavo da Metro desenhou isso. E eu falei, olha, agora a gente só precisa do celular do prefeito. Mas fora isso... Eu te passo. TR passa aqui, a gente tem um grupo no WhatsApp. Agora, né? Só agora que eu vou descobrir que vocês têm o celular dele. Mas aí, imagina, eu quando resolvo que eu quero falar com alguém, eu dei um jeito e cheguei no prefeito. Tadinho, justo quando ele foi diagnosticado com Covid, né? COVID. Bruno Covas. Foi tipo no dia seguinte, assim, eu morrendo de vergonha. Não é que ele marcou o Zoom e ele não desmarcou. Aí ele já me ganhou. Eu falei, que cara legal, né? O cara não desmarcar o Zoom, estando com Covid, é muito gente fina, né? Aí eu adorei o jeito dele, porque quando eu contei essa mesma história que eu contei pra vocês, ele falou, tava lá o secretário de Desenvolvimento Urbano, o Chucre, no call, ele falou, Chucre, 3 dias pra gente eliminar aí esses obstáculos que você falou que tem, que não sei o que, o outro... Sabe, tinha uma pessoa que fala, mas não vai dar por causa disso, o outro, não vai dar por causa daquilo, não vai dar por causa daquilo. Mas é complicado, é sempre a mesma coisa. Só que o Bruno bateu, sabe, ele falou... E vai rolar o seu projeto, ele tá pra rolar, né? O resumo é que ele deu o sim, que é que assim, legal. Bate na madeira, né? Aí, então a gente desenvolveu melhor o projeto, tá lindo, maravilhoso, só não tenho um tostão furado. Hoje eu paguei as primeiras despesas da obra com o meu dinheiro, porque eu não consegui ainda patrocínio. Então, por favor, empresas que estejam ouvindo. Então, a gente vai ajudar bastante nisso daqui, porque tem muita gente que escuta a gente. Primeiro, eu quero te parabenizar assim do fundo do coração. Essas coisas quando você fica só questionando e quando você faz, que acho que é a diferença, que você junta, olha que legal. Nesse papo inteiro você juntou referências, você tem gastronômica, de vinho, mas você implementou tudo que você viu lá fora e que você achou bacana para ajudar as pessoas. Então, assim, isso não tem preço, muito, de verdade, parabéns. É o meu dever como cidadã, eu não entendo como é que... Tem uma rede social desse projeto, tem algum site, fazer uma crowdfunding, a gente juntar uma... Como é que a gente ajuda aí? Me fala uma coisa, quem quiser colaborar. Ligando pro dono da Votorantim que eu pedi cimento, ele ainda não respondeu. A gente vai ligar para bastante gente. Quem estiver escutando, se interessar, a Alexandra Forbes, ela também tem que... Você quer deixar... Bom, tem a rede social, é fácil de encontrá-la. Manda uma mensagem no Instagram. Eu não tive tempo de fazer site nem nada, porque eu tô numa vibe de realmente... Eu tô indo para cima e eu acredito mais em fazer, ficar falando, promovendo... mas é só mandar uma mensagem pra mim no Instagram. Tem um cara que já... Eu botei um post... Qual que é o seu Instagram? Ale Forbes. Boa, Ale Forbes, sigam lá, manda um inbox. Só não mande nudes, que ela é muito bem casada, eu peço, por favor. Ale, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu quero convidar vocês para um próximo podcast. A gente tem que virar semanal ou quinzenal pra gente falar só sobre vinho. As pessoas foram anotando aqui o que vocês foram falando de referência. Para finalizar, TR, eu quero fazer uma brincadeira muito rápida com vocês, que é o seguinte. TR, eu quero que você me fale um prato e cada uma delas, pode falar um vinho, um champanhe, para ficar como o cara, que a gente fala, o cara anota, o cara vai querer comprar. Então me fala, ela falou de paella, algum prato que você tem um apreço e ela vai falar. Olha, não é kasher, mas eu adoro camarão. Você adora uma paella com arroz negro? Adoro camarão. Camarão não é caché, né? Não mas é caché. Pistola que ele gosta. Camarão na manteiga vai muito bem com um molho rachezinho. Opa! Vou anotar aqui. E deixa eu te falar. Não precisa anotar porque é meio fora do budget da maioria. Eu vou anotar pro TR me dar de presente, mas fala aí, Dani. Aí o que a Ali falou é bem interessante, porque, claro, a gente tá falando de pandemia, estamos falando de vinhos caros, mas a gente tem que falar sobre vinho, o nosso trabalho, e a gente tem que fazer isso continuar. A gente tem que acelerar essa indústria, trabalho lindo de revitalização do centro de São Paulo que a Lê está fazendo. Então, acho que a gente continua falando de vinho e com muito respeito a todas as pessoas, todas as classes sociais, etc, né? Eu acho que com camarãozinho eu iria ainda num senhor champanhe rosé,
que eu acho que Adoro. Fica bem interessante. Paeja, inclusive, é uma das harmonizações com champanhe rosé mais encorpado, que eu acho que fica bem legal. Dani, e aquele risoto? Calma aí. Eu quero saber o nome. Mas eu vou consertar a minha dica porque eu tava zoando, tá? Porque Montrachet custa um pouquinho caro. Qualquer um deles. O da Romanée Conti é o melhor de todos. Um chardonnay que não tenha aquela mantegona, que não seja aquela barrica. Um chablis, Ale? Por aí. Exato. Chablis, olha, eu vou falar, é uma consultoria que essas mulheres deram pra gente hoje, TR, de graça, e eu quero finalizar agradecendo vocês duas. Falamos aqui com a nossa Alexandra Forbes, a Ale, a querida Ale, a Dani eu não posso falar tantos nomes que fica esse mistério. Fica, senão vão atrás dela, exato. Mas as pessoas vão descobrindo quem é ela, porque ela já é referência. TR, pra finalizar, a gente vai com a música que você gosta. Você pode falar a frase da semana. Meninas, muito obrigado aí pela aula e pela paciência. Olha, Zuki, tá eu que agradeço, foi excelente uma aula. Eu acho que tem que trazer gente que manja mesmo de vinho. E o que eu vou te falar no final não é nenhuma frase, é um pensamento que eu acho que é fundamental para o mundo continuar vivendo, que é a filantropia. Independente se o mundo está indo bem ou mal das pernas, a filantropia ela tem que existir. A gente conversa, a gente da colônia, tanto judaica, da colônia árabe, da colônia libanesa, da colônia armênia, eu acho que a gente tem que sempre buscar a filantropia, independente da situação. O nosso papel aqui justamente é aproveitar a vida e fazer bem ao próximo. Então vamos que vamos, e não pode morrer nunca a filantropia, jamais. Lindo, cara. Vamos terminar aqui no áudio com esta bela canção que todo mundo gosta, que é esse jazz com soul. O Freedom Blues. Muito obrigado. Gravou aí, Obrigada a vocês. Ale, obrigada, Ale. From the past, I make all the feeling sad. I got my duty rock and roll. Now everybody's gotta be free, y'all. La 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 la. Revista.